Muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Professor Fran. Hoje, há 13 dias da nossa eleição, a eleição mais importante do período democrático de direito no Brasil. Ontem ocorreu o debate, iremos fazer aqui uma breve análise de como que foi, o que foi importante, o que não foi, as fake news ocorridas no debate. Se você acha o nosso conteúdo importante, se inscreva no canal, compartilhe, curta, faça comentários. Tudo isso faz com que o YouTube recomende nossos vídeos para outras pessoas. Faltam, como disse, 13 dias para a nossa eleição e ontem ocorreu o debate lá nos estúdios da TV Bandeirantes em São Paulo, promovido pela TV Band, pelo UOL, Folha e também TV Cultura. Foi transmitido por diversos veículos de comunicação, inclusive pela internet, YouTube e tudo mais. O debate, como havia previsto, o presidente Lula, ex-presidente Lula, iria focar no que ele já fez de bom pelo país, nas suas obras, na parte da educação, na parte de geração de empregos. O Bolsonaro iria propor, além de atacar, além de espalhar notícias sobre corrupção, ele iria fazer mais ataques. Eu falei também que o Bolsonaro iria ficar tranquilo no debate, iria ficar calmo, procurar transparecer essa calma que realmente aconteceu. A maioria do que nós falamos ocorreu no debate. O que senti falta foi um pouco de propostas. Claro que o formato do debate acabou não gerando espaço para isso também. Poucas perguntas feitas pelos profissionais do jornalismo e ainda na oportunidade de perguntas achei que eles não escolheram bem essas perguntas. O relacionado ao embate entre os dois, como já era previsto, muitos ataques mesmo. O Bolsonaro, como sempre, falando muitas fake news, muitas fake news que até eu fui anotando com o celular que estava assistindo e anotando no próprio celular algumas mentiras que ele contou sobre a vacina, né, sobre fatos ocorridos no seu governo e também sobre fatos ocorridos no governo do ex-presidente Lula. Por outro lado, o ex-presidente Lula se saiu bem em algumas partes, em outras ele falou alguns dados errados também. Ele às vezes misturou conquistas do seu governo somados com o governo da Dilma e acabou falando ali sem deixar muito claro que estava falando dos governos do PT, quando não ficou muito claro, não deixou transparecer que ele estava falando dos dois governos e isso gera também meio que uma desinformação. Mas, fora isso, acho que o presidente foi muito bem, ele não soube administrar o tempo. Foram dois erros cruciais do ex-presidente Lula, mas ele foi muito bem no debate, ele deu algumas respostas muito importantes que não sei se irá passar nos veículos de comunicação, mas certamente o próprio PT irá usar para espalhar pela internet. Do outro lado, como disse, o Bolsonaro iria atacar na parte de corrupção, espalhar algumas fake news, se defender sobre alguns ataques do Lula, que citou bem sucintamente a questão dos 51 imóveis comprados com dinheiro vivos, né, os 51 apartamentos. Mas o que importa mesmo seria a estratégia dos dois presidenciáveis seria ganhar votos tanto dos indecisos quanto daquelas pessoas que pensam em nem votar. Eu acho que nenhum dos dois se saiu bem nessa parte. Primeiramente porque o público que assiste o debate normalmente já é um público que tem interesse mesmo. Então, especificamente pelo debate, acredito que nenhum dos dois teve sucesso. Se fosse para ter um vitorioso do debate, acredito que o Lula venceu por algumas respostas, por evitar ficar passando dados mentirosos ou fake news. Os erros que o Lula cometeu foi apenas de números mesmo, mas não foi de tentativas de mentiras. Já por outro lado, o Bolsonaro usou e abusou de mentiras
que eu irei desmascarar algumas aqui também nessa nossa análise. Então acredito que ninguém saiu vitorioso de um modo expressivo, mas se fosse para traçar uma vitória, o Lula ganhou com poucas vantagens, por exemplo, um 4-2, 4-3. O presidente Bolsonaro usou e abusou da mentira, né? Então, eu fiz algumas anotações que durante o debate ele falou sobre que não existia vacina em 2020. É mentira. Tudo isso foi comprovado tanto na CPI, na CPI na CPI que foi feita relacionado à CPI da Covid, mas também mais importante do que foi comprovado na CPI foi a própria Pfizer. O fabricante da Pfizer divulgou nota em janeiro de 2021, onde ele afirmou, né, nessa nota afirma que ofereceu ao governo brasileiro a possibilidade de compra de um lote de 70 milhões de doses de vacina contra a Covid ainda em agosto de 2020 e com previsão de entrega para dezembro. Então, quer dizer, o presidente Bolsonaro recebeu diversos e-mails sobre esse tema, não respondeu os e-mails, então ele mentiu, e não foi apenas uma mentira, foi uma desinformação. Ele sabe que está mentindo, então é uma desinformação, e que nós estamos aqui para combatê-la e para levar a verdade para o povo brasileiro, para as pessoas que participam do nosso canal. Tem também, foi perguntado para o Bolsonaro afirmou, né, que pegou uma obra que o Lula não terminava as obras, e que foi ele que entregou a obra do Rio São Francisco. Ele recebeu essa obra quase pronta, né? Então ele mentiu também, é uma fake news o que ele acabou divulgando, porque a obra da transposição do Rio São Francisco é uma obra muito ampla, envolve um trabalho de muitos funcionários, então foi um mérito exclusivo do ex-presidente Lula, e eu acredito que nessa parte o Lula também respondeu bem, quando ele trouxe um resgate histórico, quando havia uma obra que foi, quando ele assumiu o governo, tinha uma obra quase que terminada, e ele chamou num ato de pura dignidade mesmo, de chamar o ex-presidente FHC para se pronunciar, né, para apresentar essa obra, porque na ocasião o mérito todo seria do FHC. O Bolsonaro não teve essa humildade, ele diz que ele que fez a obra do Rio São Francisco, que ele que entregou, quando na verdade todos sabemos que foi o mérito totalmente do governo Lula e também da ex-presidente Dilma. Outra declaração fake que aconteceu, declaração falsa que eu captei lá foi quando o Bolsonaro falou sobre o orçamento secreto, né? Ele tentou se isentar ali da responsabilidade do orçamento secreto. Então é fake também. Ele disse que não tem nada a ver com esse tal de orçamento secreto. Então, uma declaração totalmente fake. Lembrando que no primeiro ano do governo, sim, o presidente Jair Bolsonaro chegou a vetar o orçamento secreto. Mas depois, né, houve uma negociação, e ele mesmo que mandou o projeto de lei para o Congresso, o projeto do orçamento secreto. Então, mais uma vez aí uma fake news, uma desinformação, e poderíamos falar de diversas outras mentiras que aconteceram no debate, né, promovidas pelo Bolsonaro. Ele mentiu quando disse que governadores, né, que o PT estimulou ali, ele induziu que o ex-presidente Lula pediu para os governadores do PT, né, esses governadores, enfim, fechassem igrejas durante a pandemia. Totalmente fake news. Essa para mim foi uma das fake news mais aberrantes mesmo, porque
qualquer pessoa, principalmente os católicos, sabem que o próprio Papa pediu para as pessoas fecharem as igrejas durante a pandemia, né? E tem diversas informações sobre isso na internet. E o próprio Supremo Tribunal Federal também, o STF, decidiu que estados e municípios podiam impor restrições às celebrações religiosas presenciais, como cultos e missas, né, em templos durante a pandemia, durante o Covid-19. Então, para você ver o nível de fake news que o Bolsonaro conta e merece ser chamada de desinformação, porque realmente ele sabe que ele está mentindo, né, e ainda assim acaba contando. Enfim, poderíamos citar diversas outras mentiras contadas no debate, pelo Bolsonaro principalmente. O Lula, quando ele cometeu alguma desinformação ou fake news, foi mais por conta de dados mesmo, de errar números, é, de confundir ali a gestão do PT com a gestão do Lula. Então, não teve uma proposição, ao meu entender, de contar mentiras. E no mais, acredito que ninguém sai. O Bolsonaro precisaria ganhar votos com o debate, acredito que não deu muito certo para ele. Claro que uma coisa é o debate. Hoje em dia, com os meios de comunicação, com a internet, eles vão fazer aqueles recortes, tanto o PT quanto o Bolsonaro, a equipe do Bolsonaro, a equipe do Lula, eles vão fazer os recortes e vão direcionar nas redes sociais. Isso sim pode gerar mais impacto. Mas eu acredito que não aconteceu nada gritante aí a ponto de mudar muito o cenário. Então, por esse sentido, o time que está ganhando está com a vantagem, tem o empate e permanece ganhando. Então, acredito que o Lula e o PT continuam ganhando e outros debates virão. Acredito que o que mais terá poder assim para mudar votos mesmo, para angariar novos votos de eleitores indecisos ou de eleitores que não pensam em votar, será o debate da Globo. Então, iremos aguardar. Depois, mais tarde, voltaremos com mais um vídeo onde iremos analisar algumas notícias falsas que ocorreram aí na internet e também para falar sobre algumas notícias bem danosas aí para a campanha do presidente Bolsonaro, né? Ele lamentavelmente falou muita besteira recentemente e com certeza vai repercutir negativamente na sua campanha. O encontro de hoje seria de agora seria mais para falar sobre o debate mesmo. Vamos aguardar aí as próximas pesquisas para saber qual foi o impacto de fato que trouxe esse debate. Então, muito obrigado a todos pela atenção. Não deixem de curtir aí o vídeo, comentar, se achar relevante, compartilhe. Inscreva-se no canal para poder receber novas notificações de vídeos. E mais tarde voltamos com mais um vídeo para a página. Até mais.